Olá, psicoterapeuta, olá, psicólogo. E aí, hoje você já levou um bolo do teu paciente? O paciente já faltou sem te avisar hoje? Alguém já pediu desconto no teu pacote de sessões? Olá, meu nome é Otton, sou psicólogo clínico e ajudo outros psicólogos ou psicoterapeutas a terem um modelo de negócio sustentável na psicoterapia, na psicologia clínica. No vídeo de hoje, este vídeo que você está assistindo, nós vamos falar sobre o famoso bolo, né? Então, aquele paciente que dá um bolo no profissional, né? Como é que a gente deve agir e o que é que você pode fazer para prevenir este tipo de situação. Então, vamos lá, vamos conversar. Logicamente, como de costume, se você ainda não assistiu outros vídeos desse canal, assista, mas o que eu faço? Eu olho uma postagem no Threads e em cima dessa postagem eu trago aqui o conteúdo para a gente conversar, né? Por quê? Porque lá as pessoas desabafam bastante, né? Eu não uso mais o X Twitter, porque aquilo ali, apesar de ser a minha rede social favorita, mas aquilo ali é o esgoto da internet, todo mundo doido, então eu desinstalei, não uso mais, mas uso o Threads, é um pouquinho mais tranquilo e as pessoas desabafam muito, tem muitas postagens lá e tem muitos posts que a gente pode iniciar conversas e é o que eu tenho feito aqui para poder conversar com psicólogos aqui no YouTube. Então não espere um vídeo estruturado com storytelling, com não sei o que, parará, não. Eu abro aqui a postagem e a gente vai conversando em cima da minha própria experiência. Talvez o pensamento fique um pouco desorganizado algumas vezes, talvez sim, mas paciência, né? Tenta não esperar algo bem estruturadinho, porque eu ligo a câmera e começo a falar aqui, começo a conversar, como se fosse efetivamente uma conversa que eu estou tendo com você. Então, a psi Júlia Terrena, é isso? Ou Juliette? Júlia Terena. Legal. Ela disse assim, ó: ninguém fala, vírgula, mas levar um bolo de um paciente ou potencial paciente é uma das angústias da clínica. Há todo um preparo para acolher alguém em atendimento. Em tese, há uma certa expectativa. É surreal o quanto não há entendimento por parte de algumas pessoas que é preciso um certo feedback, um certo retorno para que o profissional possa se organizar. Não sei para vocês, psis, mas isso me impacta. Sigamos. Então, alguns comentários aqui. Eu gosto sempre de ler algumas respostas porque a gente consegue entender mais ou menos ali as dores, né, dos psicólogos. A Nicole respondeu assim: eu fico impressionada mesmo com as pessoas que fecham comigo. Diz que o preço tá ok e tá tudo certo. E quando partimos para combinar o horário, a pessoa some. Tipo, que falta de respeito, kkkk. Ainda bem que a clínica sempre gira e sempre tem gente procurando a chateação passar logo. Uma outra botou assim: entendo como pode ser frustrante, mas lembre-se de que os mecanismos inconscientes de fuga ou resistência são comuns em pacientes, especialmente em momentos iniciais, ou se você toca em algum assunto sensível. Isso não tem a ver com você pessoalmente, mas com os processos internos deles. Espero que isso ajude a aliviar parte dessa angústia. Então, olha só, aqui são pontos importantes, né? Então, o paciente, o cliente, ele deu um bolo em você. Então, você foi lá, ou você fez a prospecção, ou a pessoa chegou até você buscando o valor da sessão e ela agendou a sessão. Ela efetivamente agendou. Coloca o meu nome aí, Maria do Socorro Perpétuo da Silva Santos. Terça-feira, às 13 horas. Agenda esse negócio aí. Beleza, você agendou lá Maria do Perpétuo Socorro da Silva Santos, às 13 horas, terça-feira. Quando chega a 13 horas, terça-feira, se é presencial, você está esperando a pessoa. Se é online, você, de igual modo, né, está ali esperando o assessor. A pessoa entra na sala virtual e a pessoa não aparece. Bom, o que você pode fazer? Então, algumas dicas, algumas estratégias para você. O
que você pode fazer? Uma das coisas mais importantes, mas que alguns psicólogos efetivamente às vezes se sentem constrangidos de fazer, é você cobrar antes da sessão. Por quê? Porque aqui a gente presume que a pessoa assuma um compromisso financeiro e, portanto, ela efetivamente vá. Então ela assume o compromisso financeiro, então ela acaba indo para a sessão. Então ela vai, não, eu já paguei a sessão, então eu tenho que ir. Só que o que acontece nesse movimento? Muitos psicólogos têm medo de cobrar antes da sessão, porque tem medo de perder a pessoa. Então esse medo de perder o cliente, ele acaba gerando essas dificuldades para o profissional. Só que um ponto que você precisa amadurecer, caso isso aconteça contigo, é que você trabalha com um horário marcado. Então foi como a Júlia aqui, a Psi Júlia, ela colocou. Então há um preparo para colher, há uma certa expectativa, então tem toda uma preparação. Você fecha aquele horário específico para a pessoa. Então se ela falta, então efetivamente você que está no prejuízo. E aí isso independe se ela tem resistência ou não e tudo mais. Isso independe, tá bom? Isso independe. Tá? Então você tem que ter essa estratégia. E na minha percepção, você pode trabalhar efetivamente a estratégia financeira. Então você só fecha o horário, aí você faz essa educação durante o atendimento, você só fecha o horário caso a pessoa efetivamente pague o valor da sessão. Outra estratégia é cobrar 50%. Otton, eu subloco uma sala, eu atendo presencial, subloco a sala. Então você fecha um horário somente se a pessoa fizer o custo do teu deslocamento e da sala que você subloca, do horário que você subloca. Eu pago aqui no horário da sala R$35. E o valor do meu deslocamento até a sala, eu vou fechar 4 sessões no dia, o valor ida e volta dá R$20 de Uber, ida, R$20 de volta, dá R$40, dividido por 4, dá R$10 para cada paciente. Então você vai lá, R$30 da sala, mais R$10 daquele paciente, R$40. Então para fechar o horário, você, então para a gente fechar o horário, agendar o horário, então o valor você cobra R$100 a sessão, então o valor é 40% da sessão para a gente fechar o horário. Então a gente confirma o horário fechado se você fizer o depósito de 40% da sessão. E aí você faz esses custos, né, e fecha com o paciente. Então se ele vai, você não fica nesse prejuízo, nem do deslocamento, caso seja presencial, e nem do custo fixo ali da tua hora. Então são estratégias que você pode ter, né? E aí se a pessoa efetivamente der um bolo, se ela não vai por conta de resistência ou por conta de qualquer outra coisa, você tem ali minimamente o teu serviço garantido, e aí isso evita a frustração, principalmente dessa parte de estrutura /financeira, né? Não evita a frustração de você querer ajudar a pessoa e tudo mais, beleza, mas evita essa frustração aí financeira e de estrutura. Então são coisas que você pode fazer durante o atendimento. Otton, eu sou muito travado para essa questão de dinheiro, de falar, de cobrar antes da sessão e tudo mais. Então o que eu posso fazer? Você pode efetivamente tentar, entre aspas, apelar para o senso de responsabilidade. Então, você vai e educa a pessoa no atendimento. Tem um horário X, aí ela pode agendar. Então você vai lá e faz a educação da pessoa, né? Você faz a educação para a pessoa. Como assim, Otton? Você explica, eu trabalho com agenda marcada, com horário marcado, então a gente está assumindo um compromisso aqui, esse horário eu já separei exclusivamente para você, ninguém vai ocupar esse horário, então estamos aguardando para poder iniciar o processo que efetivamente vai te ajudar, né? Então estou muito animado aqui para poder contribuir com você e tudo mais. Então tenho certeza, tenho segurança do serviço que eu ofereço, então estarei te aguardando nesse horário. Então você traz um senso de responsabilidade para a pessoa
E aí, né, se você tem essa dificuldade em relação ao financeiro, então você pode apelar para esse senso de responsabilidade, tá bom? Otton, como é que tu faz? A tua experiência. Eu já levei, logicamente, vários bolos durante toda a minha vida de atendimentos, né? Como é que tu faz atualmente? Eu efetivamente consigo já discernir quando a pessoa ela é mais impulsiva, ela está fechando uma sessão de maneira impulsiva. Quando ela fecha a sessão de maneira impulsiva, ela tem uma tendência maior a não ir na sessão. Então, quando a pessoa me procura de maneira impulsiva, então eu utilizo o recurso financeiro. Como é que eu sei que ela está fechando a sessão de maneira impulsiva? Geralmente é aquela pessoa que está exigindo uma resposta imediata. Geralmente é uma pessoa que quer horários para ontem. Né? Geralmente é uma pessoa que sinaliza ali alguma demanda que está muito latente. Então, geralmente, esse tipo de pessoa é uma pessoa que está fechando a sessão de maneira impulsiva. Certo? Otton, mas não é porque ela está na urgência e tudo mais. Tá bom, mas independente de ela estar na urgência ou ela está fechando de maneira impulsiva, se ela está na urgência, então tranquilo para ela efetivar o pagamento. Se ela está de maneira mais impulsiva, tranquilo também você trazer essa questão do financeiro, porque ela efetivamente, se ela, não, eu estou aqui de maneira impulsiva e eu estou fechando aqui, então isso pode dar uma garantia a mais que ela vá. Se ela está só entre aspas agendando a sessão porque as emoções estão lá em cima e ela não vai querer efetivamente, depois que a emoção acalmar, efetuar o pagamento, então você já faz esse filtro e aí evita. Então, atualmente eu trabalho assim, então eu consigo perceber quando a pessoa está de maneira impulsiva e aí eu vou e utilizo a estratégia do financeiro, e quando ela não está de maneira impulsiva, ela consegue ali, eu consigo fechar a sessão sem efetivamente cobrar antes da sessão, tá bom? Tem profissionais que trabalham exclusivamente agendando a sessão somente depois da efetivação do pagamento. Tem gente que é mais flexível, tem gente que não cobra nada, tá bom? Então o meu sistema é esse. Com isso, eu evito muito de pacientes fecharem a sessão e não virem até a sessão e não comparecerem à sessão. Então isso evita muita frustração. Então eu já tive esse processo. Antigamente eu tinha maior dificuldade de cobrar, de sinalizar tudo isso, mas são procedimentos que com o processo de amadurecimento você vai conseguindo fazer efetivamente e não se sente incomodado em relação a isso, tá bom? Já peguei muito bolo financeiro também, já fiz, já cedi, já atendi. Otton, faz aí, depois eu pago, né? E o paciente some e não sei o que. Então já fiz muito isso, cara. Se eu for olhar o tanto de dinheiro que a galera me deve aí na praça, não quero nem fazer esse cálculo, né? Mas sim, tenho, justamente por conta desse movimento inicial meu de uma inassertividade, né? É uma passividade do profissional. Então você deve ser assertivo ali, né? Por quê? Porque é um trabalho, né? Você está atendendo uma pessoa. Então você precisa desenvolver essa assertividade. Tá bom? Então aí, Otton, então eu vou trabalhar nesse sistema financeiro. Então como é que eu faço isso? Você diz, vou deixar aqui pré-agendado, mas a gente só confirma efetivamente a sessão se você fizer o pagamento em até 48 horas antes da sessão. Que aí você vai avaliar, né, o quanto as pessoas te procuram. Se muita gente procura, beleza, até 24 horas tu pode deixar ali em aberto esperando a pessoa pagar, porque vai ter alguém já de stand-by e você consegue suprir ali, consegue substituir caso a pessoa efetivamente desista. Se você ainda não está sendo procurado de uma maneira com mais volume, então trabalhe nesse tempo aí de 48 horas, de 72 horas, porque aí é um tempo que você consegue substituir caso a pessoa efetivamente não chegue até a sessão.
Ok? Otton, ela pagou a sessão, mas faltou a sessão. Ela não foi a sessão. Isso você tem que estabelecer em contrato. Então ela pagou a sessão, mas não foi a sessão. Você estabelece isso em contrato. Tá bom? Estabeleça. A falta será cobrada 50% do valor da sessão, por conta dos custos e tudo mais. É justificado só por algum imprevisto, né, de saúde. E aí você vai e amarra isso no contrato, tá bom? Então dessa maneira você diminui esse tipo de impacto negativo quando uma pessoa vai lá e dá um bolo em você, acaba dando um bolo em você. Então, se você tem esse tipo de dificuldade, se você quer, eu entendi, mas não sei como aplico isso na minha realidade de maneira concreta, então o que você pode fazer? Você pode mandar uma mensagem aqui embaixo, porque eu tenho uma mentoria para psicólogos conseguirem ter ali um modelo de negócio sustentável, tá bom? Sem burnout, sem paranoia, sem neurose, sem muita dor de cabeça nesse sentido desses trâmites, às vezes mais administrativos, que acabam aparecendo e o profissional, às vezes, pela falta de experiência, não consegue manejar, não consegue ter uma assertividade para lidar com esses aspectos. Então, se tu tem esse tipo de dificuldade, manda mensagem aqui para mim, né? Fale direto comigo para poder a gente agendar aí um programa de mentoria, de acompanhamento, e aí você conseguir ter um modelo de negócio sustentável. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aí no vídeo, né? Compartilha, manda para alguém para a gente continuar a nossa conversa. Se você quiser continuar a nossa conversa aqui, né? Clica aqui nesse vídeo que está aparecendo para mais bate-papos sobre como você pode ter um modelo de negócio sustentável, sem paranoia, sem neurose, dentro da psicologia clínica. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo. Tchau!